Deus, graça e paz, povo de Deus, vocês estão aí? Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus que te trouxe aqui nessa noite, para ouvir um pouquinho sua palavra, para sentir um pouquinho da sua presença. Deus está nesse lugar? Deus está nesse lugar? Louvado seja Deus. Meu irmão, eu vou começar hoje perguntando: o que nós viemos fazer aqui hoje? Hein? O que nós viemos fazer nesse lugar hoje? Pastor, nós viemos buscar a presença de Deus, amém? Quem crê nisso diz amém. Ok? Como o pastor acabou de falar, aonde, em que lugar desse mundo, do natural, do sobrenatural, aonde quer que seja, Deus não está. Mas amém, hoje eu vim aqui, pastora Mauri, porque eu quero ir até a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Pois bem, já chegaram? A presença de Deus está aqui? Então amém, vocês podem ir embora. Acabou o culto. Não foi isso que nós viemos fazer? Vim buscar a presença de Deus. Já encontramos, a presença dele está aqui. E agora? Daqui para frente, como que vai ser? Meu irmão, nessa caminhada, meu irmão, que nós temos tido com o Evangelho, o que temos vivido? O que temos presenciado? O que Deus tem derramado sobre a nossa vida? Nesta noite, Deus ele me trouxe uma palavra, a qual eu quero que, meu irmão, preste muita atenção, porque nem eu sei se eu vou conseguir passar para vocês. Mas Deus, ele quer que nessa noite você sinta a presença dele. Louvado seja Deus. Pega a palavra de Deus. O texto é um pouco grande, meu irmão, mas foi esse o texto que o Pai me deu. Me deu 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 1 ao 5. E veio a palavra de Samuel a toda Israel. Saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Continuando. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com um grito de júbilo, até que a terra estremecesse. Louvado seja Deus. Meu irmão, o que eu quero trazer nessa noite são os momentos de batalha que nós temos em nossa vida, os momentos a qual passamos. O que é Deus, o que Ele representa, o que Ele tem sido nas nossas batalhas, como nós temos posicionado Deus diante das nossas batalhas. Será que nós só lembramos de Deus
no momento que nós estamos perdendo? Ou será que por mais que a gente esteja na peleja, como o pastor acabou de falar aqui, eu posso até estar machucado, derrotado, mas eu não estou vencido, porque Deus vai prover? Será que nós temos colocado Deus à frente das nossas batalhas, em primeiro lugar? A palavra de Deus vai nos dizer que a Arca da Aliança era o símbolo da vitória. O povo, os israelitas, eles iam para uma batalha, e a Arca da Aliança ia à frente, e eles iam cantando, louvando. Sabe o que eles iam fazendo? Simplesmente anunciando a vitória. Como está Deus na nossa vida? Como que nós estamos entrando em uma batalha? Será que nós estamos indo e anunciando? Eu estou indo, mas o meu Deus está indo à frente. Irmão, ou será que a hora que nós estamos arrebentados, perdendo, quase morto, quase sendo derrotado, é que nós lembramos, eu acho que eu vou dobrar meu joelho e vou clamar a Deus. Como está sendo as nossas batalhas? A palavra de Deus nos diz que quando a Arca da Aliança chegou ao povo de Israel, o que aconteceu? A terra estremeceu. Meu irmão, se você vai para a batalha e Deus está com você, o inimigo vai estremecer. Aquilo a qual você está lutando, meu irmão. Como nós temos colocado Deus em nossas batalhas? Como que nós temos vindo muitas vezes à presença de Deus? Foi o que eu acabei de falar, no decorrer da mensagem você vai entender o que eu estou falando. O que nós viemos fazer aqui hoje, pastor? Buscar a presença de Deus. Viemos até a presença de Deus. E é o que eu quero que você saia daqui, convicto de que você encontrou e que sentiu a presença de Deus. Meu irmão, que um domingo não seja um protocolo de cristão. Por que eu vim na igreja, pastor? Hoje eu estou aqui porque eu tive que pregar. Pastor Jimmy me escolheu para pregar, então eu vim pregar. Os músicos vieram lá, tinha que tocar, né? O pastor Jimmy, eu tinha que cantar. O Nicolas veio ali porque eu tenho que cuidar do som, então eu tenho que ir para a igreja. Não, está tudo errado. Não interessa o que a gente esteja fazendo, a gente tem que vir aqui para estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus e que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Se não, meu irmão, de que adianta? De que adianta a gente vir aqui? Quantas pessoas não vêm à congregação e voltam para casa do mesmo jeito? Não estou falando da nossa igreja, não estou falando da comunidade ativa, estou falando no geral. Quantas pessoas às vezes vão à comunidade, vão à presença de Deus, e às vezes saem até pior, ou falando do pastor, ou falando da música, ou porque aquela irmã me olhou de olho torto, e aquele irmão, eu não vou com a cara dele, e enfim, e esse baterista só faz barulho, e saímos às vezes pior do que a gente entrou. Viemos fazer o quê? Viemos na presença de Deus. Continuando, meu irmão. E a terra estremeceu. Onde estava a Arca da Aliança? Porque só no momento em que o povo estava sendo derrotado, é que eles falaram, vamos buscar a Arca da Aliança. Porque nós precisamos vencer essa batalha. E quantas vezes em nossas vidas, meu irmão, a gente vai para a batalha sem Deus, e para depois ir buscar a Deus.
palavra de Deus vai nos dizer assim ainda, no capítulo 4, no versículo 6: e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós. Os caras começaram a tremer de medo, porque o inimigo sabe do poder de Deus, o inimigo sabe quem é Deus na nossa vida. O inimigo sabia que agora eles estavam roubados, estavam perdidos, estavam derrotados. Mas muitas vezes nós não entendemos quem é Deus nas nossas batalhas, qual é a presença dEle, o estrago que Ele vai fazer com aqueles que vêm nos tocar. Mas o inimigo sabe, tanto é que ai de nós, que nos livrará das mãos desse grandioso Deus. Isso é o inimigo falando, isso são os filisteus falando, livrar na mão daquele grandioso Deus. Esse Deus que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Mas esforçai-vos, ó sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhamos a servir aos hebreus, como eles nos serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Mesmo com medo, mesmo aflito, mesmo sabendo que quem estava naquela peleja era um Deus, o Deus grandioso, a qual saiu deles essa palavra. Mas olha o que aconteceu. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. Fugiu cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia em Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. A arca da aliança não surtiu efeito na batalha. Por quê, pastor? O povo estava numa batalha, e eles só pensavam que era só levar a arca. Aí se você for ver, a história da arca não era simplesmente levar a arca, era louvor, era adoração, era a pessoa carregando, era unção. Quando os guerreiros israelitas tinham a arca, eles tinham como por eles força de mais de 10 homens. Ali não, chegou a arca, vamos ganhar, ganha a batalha, vai a arca, e ganha dos filisteus. A arca estava presente, mas a presença de Deus já não estava mais no coração deles. A presença de Deus estava na arca, mas não estava no coração deles. Perderam a batalha, tomaram a arca. E agora? Sabe o que nós fazemos, nós, muitas vezes em nossas vidas? É isso que nós fazemos. Usamos Deus como um amuleto. Simplesmente Deus é um amuleto. É algo assim. O nome Deus, o nome Jesus para a gente é uma palavra de sorte. Como se a gente carregasse uma figuinha. Quem lembra da figuinha da sorte assim? Que dava sorte, alguém lembra? Meu irmão, não denuncia a sua idade, tá? Mas era uma figuinha. Até hoje a gente fala, vou fazer figa. Não é isso? Fazer figa para que dê certo. O que tem a ver? Pé de coelho, trevo de 4 folhas. Deus não é uma figuinha, Deus não é um trevo de 4 folhas, Deus não é um pé de coelho, Deus não é um amuleto da sorte. Não, meu irmão, não. E muitas vezes, quem sabe esse povo não pensou isso.
agora vamos levar, chegou o nosso amuleto da sorte, está vencido. Não, perderam a batalha, levaram a arca da aliança. Continuando, meu irmão. E chegando ele, eis que ali estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem, para anunciar isso na cidade toda, gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli a idade de 90 anos, estava com seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou aquele que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse: que coisa se sucedeu, filho meu? Então respondeu: que trazia notícias tristes. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e aí disso também os 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, tinha ele julgado Israel por 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, e ouvindo essas coisas, que a arca de Deus era tomada, e que de seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E o tempo em que ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois destes à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Por causa do seu sogro e do seu marido, é o que a palavra está dizendo. Meu irmão, se a gente for olhar, a gente vai entender que a arca da aliança ficava na casa de Eli, e os filhos de Eli profanavam a congregação, faziam tudo errado, faziam ofertas todas erradas ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Deus veio ao profeta Eli e falou que ele ia acabar com a sua família, que na idade varonil ele ia morrer, os seus filhos morreriam no mesmo dia, nada ficaria para dar continuidade à sua linhagem, mas ele falou que eu levantarei um homem justo para governar, para estar sobre a cidade de Israel. E foi o que aconteceu. Meu irmão, a arca não surtiu efeito, perderam a arca. O que muitas vezes nós temos feito na presença de Deus? O que muitas vezes nós temos buscado, ou temos feito, e temos achado que Deus não tem presenciado? O povo já não sabia, o povo já estava perdido. Aí quando eles estavam perdendo, quando estavam numa batalha, se acabando, lembraram da presença de Deus como um amuleto da sorte. E não é isso que nós temos que fazer durante a nossa vida, meu irmão. É achar que Deus é um amuleto, é achar que nós só podemos buscar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Não, os momentos difíceis vão vir, meu irmão, as lutas vão vir, o problema vai vir. Porque o próprio Deus falou: na vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, meu irmão, tem bom ânimo, minha irmã. O que nós viemos buscar hoje aqui? A presença de Deus. Mas muitas vezes, Deus, Ele quer se manifestar em nossa vida.
Muitas vezes, Deus, como eu acabei de falar, Ele está presente. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Como o pastor falou, retrocedendo. Tudo aquilo que a gente aprendeu, ou que a gente tem visto, ou que a gente tem ouvido, a gente está retornando e fazendo tudo errado. O tema da nossa mensagem hoje, meu irmão, eu quero que você reflita: ausência na presença. Muitas vezes a gente vem para a igreja num culto maravilhoso, num louvor maravilhoso, numa palavra, enfim, sei lá, e saímos daqui do mesmo jeito. Isso já aconteceu comigo, irmãos, várias vezes. Eu não estou aqui para dizer, irmãos, mas não pode ser assim, está errado. Foi o que Deus falou para mim. Nessa mensagem você não pode ir à minha presença, ir buscar a minha presença e sair do mesmo jeito que você entrou. Você não pode, meu filho, dobrar o teu joelho, clamar, fazer um jejum e achar que é do mesmo jeito vai ficar. Não pode. Por quanto tempo Deus está na nossa vida? Por quanto tempo que Ele está na nossa vida, meu irmão? Por quantos anos o Pai tem estado com a gente? Mas a gente tem estado com o Pai? Muitas vezes a gente vem para a igreja, meu irmão, e não dá um glória a Deus. Não dá um glória a Deus. Como? Me explica. No decorrer da palavra vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é o que Deus quer na tua vida hoje. O que você tem buscado, o que nós temos buscado, o que nós temos feito na presença de Deus, o que nós temos sido na presença de Deus. A presença de Deus, estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus e sentir a glória de Deus. Como que você quer sair daqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite, meu irmão? Você não veio buscar a presença de Deus? A presença está aqui, você vai sentir a presença dEle. Nós vamos sair daqui com a certeza que a sua glória foi derramada sobre a nossa vida. Ei Deus, vocês não estão entendendo, cara. Sinta o que você veio buscar nessa noite, meu irmão. Entenda o que te trouxe a esse lugar nessa noite. Não foi um protocolo de domingo, que eu tenho que estar todo domingo na igreja. Não, hoje Ele te trouxe aqui porque Ele quer derramar bênçãos sobre a sua vida. Ele quer que você saia daqui nessa noite convicto da glória dEle. O que você veio buscar aqui? Hein? Bênção, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos buscado, resposta. Então Ele vai te responder hoje. Porque Ele te trouxe aqui hoje. Não acredite que é um protocolo de cristão. Não, meu irmão. Hoje você veio aqui para ser derramada a glória dEle sobre a sua vida. O inimigo, ele sabe que ele é um derrotado. Tudo que se levantar contra os filhos de Deus, se a gente tiver com Deus, vai cair. Os filisteus fizeram o quê? Tomaram a arca da aliança. Meu irmão, qual seria a primeira atitude do povo de Israel?
Agora vão morrer tudo, mas nós vamos lá buscar essa arca. É o nosso símbolo de vitória, é tudo que nós temos. Se nós vamos para a batalha, nós estamos com essa arca. Agora os filisteus vão acabar com a nossa raça. Não precisou eles moverem um dedo, sabe por quê? Porque o inimigo sabe que é um derrotado. A palavra de Deus vai nos dizer, porque essa arca, meu irmão, chegou, aquela cidade fez um estrago na cidade. A presença de Deus fez um estrago no inimigo. A palavra de Deus vai nos dizer que lá eles adoravam a um Deus chamado Dacon. Acho que é Dacon, Dragon, Dacon. E quando a arca chegou lá, aquela estátua caiu. Coincidência, o vento, alguma coisa, levantaram. No outro dia a estátua estava espatifada. Eles falaram: meu Deus, esse Deus vai acabar com tudo que tem aqui. Em seguida vieram pragas de rato, tumores sobre as pessoas, e eles mandam essa arca para outra cidade, e para outra, e acontece a mesma coisa. Ah, meu irmão, a presença de Deus é muito forte, mas sabe por quê? Porque ela age naqueles que acreditam quem é Deus. Os filisteus sabiam quem era Deus, eles sabiam o estardalhaço que ia fazer. E é assim na nossa vida, quando o inimigo vinha, a gente mostrar para ele que nós estamos na presença de Deus, estamos sentindo a presença de Deus, e a glória de Deus está sobre nós. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, já era. Por 7 meses, foi um estardalhaço naquele lugar. Olha que a palavra de Deus nos fala: e havendo pois estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca a Deus, ou Deus de Israel, não as envieis vazias, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curado, se vos fará saber, porque sua mão não se retirará de nós. E puseram a arca sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e as imagens das suas inflamações. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram em um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Então enviaram homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, de tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Aqui nós começamos, aqui Deus vai começar a falar conosco agora, meu irmão. Um exemplo claro de ausência na presença. Um grande exemplo de Deus ausente na vida. Deus presente e a pessoa ausente. Torna a perguntar: por quanto tempo Deus está presente na nossa vida? Por quanto tempo Deus está presente na sua vida, meu irmão? 10, 12, 15? Por quanto tempo realmente nós temos nos entregado na presença de Deus e temos falado: Senhor, eis-me aqui, Deus dos exércitos, o Senhor conduz a minha vida, a minha casa é do Senhor, os meus filhos, eu consagro. Quanto tempo?
a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, fica 20 anos na casa de Abinadab, e nada acontece. E aí? Meu irmão, eu quero entender como que a presença de Deus vive tanto tempo na nossa vida e não acontece nada. Alguém consegue me explicar como que a presença de Deus está na nossa vida sem acontecer nada? Sem ter nenhuma bênção, sem não ter nenhum testemunho, sem nada mudar. Como? Me explica, alguém consegue? A palavra de Deus, olha aqui, ficou a arca 20 anos na casa de Abinadab. Temos que sentir a presença de Deus o tempo todo em nossa vida, meu irmão. É o tempo todo. Nós temos que estar testemunhando, seja na nossa casa, seja no colégio, faculdade, serviço. As pessoas têm que entender quem nós somos, aonde nós vamos, nós temos que levar a presença de Deus. Mas pastor, você não acabou de falar aí que Deus está presente? Tá. Mas aquele a qual não conhece, não entende a presença dele. Você tem que realmente mostrar que a presença de Deus está ali, através de você, através da maneira que você vai sair daqui nessa noite, cheio da glória de Deus. Meu Deus, você não entendeu? Hoje você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus, meu Pai. Como que é estar cheio da glória de Deus? Não sei, cada qual tem um jeito. Se duvidar, você vai sair daqui pulando, arrebentando tudo quanto é cadeira aqui hoje, gritando, quanto você ama esse Deus. Eu não sei, cada qual tem uma maneira, o Espírito Santo vai agir de determinada maneira na vida de cada um. Mas ainda eu quero entender como que por tanto tempo, por 20 anos, fica a presença de Deus, a Arca da Aliança, na casa de uma pessoa e não acontece nada. Meu irmão, talvez, cuidar da arca, para Abinadab poderia estar sendo um peso. Ele não demonstrou nenhum contentamento. Talvez Deus, sabe o que está acontecendo? A presença de Deus na nossa vida talvez seja um peso. Meu Deus, Jesus, pastor, como que o senhor fala algo assim? Mas meu irmão, muitas vezes talvez estar na presença de Deus, servir a Deus, sofrer, para que possamos atingir um objetivo, que é chegar ao reino dos céus, esteja sendo um peso. Talvez a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, ele pegava aquela arca e usava como se fosse algo normal, uma mobília normal, algo que, hoje está ocupando aqui, está ocupando esse espaço aqui. A mulher dele falava, ô fulano, tira isso aqui daqui, põe para lá, põe para cá, como se a presença de Deus fosse um objeto, fosse algo qualquer. Não sei. Porque como que a presença de Deus fica na casa de uma pessoa por 20 anos e nada acontece? Por isso que eu pergunto nessa noite, meu irmão. Quero perguntar para você nessa noite. Eu? Não. O Pai está perguntando, quanto tempo isso na sua vida? O que tem acontecido? Como está a tua saúde? Como está o teu emprego? Como estão os seus filhos? Como está sua esposa? Como está seu marido? Como está a sua vida ministerial? Está respirando? Quem está respirando aí? Levanta a mão. Oh, Deus.
ausência na presença. Louvado seja Deus. Deus vai nos dizer que Davi vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab para levar à cidade. Amém? Livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 1 ao 7. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. E levando-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo para Bealim de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da arca de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor toda sorte de instrumento, pau de faia, como harpas e salteiros e tamborins e pandeiros, como símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou-a nela, porque os bois a iam deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por imprudência, e morreu junto à arca. E Davi ao Senhor naquele dia disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom. Aí Davi vai buscar a arca e presencia algo ao qual nós estamos falando de rei Davi. Nós estamos falando daquele que venceu batalhas, daquele homem poderoso, aquele que era temido. E ele presenciou algo ao qual ele ficou morrendo de medo, a ponto de falar: como eu vou cuidar disso? Como eu vou lidar com isso? E levou a arca à casa de Obed-edom, o levita. Por quanto tempo a arca ficou em Abinadab, na casa de Abinadab? 20 anos. Não aconteceu nada. Vinte anos e não aconteceu nada. E ficou a arca na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Pastor, como que não aconteceu na casa de Obed-edom, mas, aliás, como não aconteceu na casa de Abinadab, mas aconteceu na casa de Obed-edom? Será que Deus, ele separa? Será que o nosso Deus, ele é um Deus que faz acepção de pessoas? Será que ele gosta mais do pastor Nicolas e menos de mim? Será que ele abençoa mais o pastor Nicolas e menos a mim? Ou será que o pastor Nicolas ora mais? Ou será que o pastor Nicolas busca mais a presença de Deus? Ou será que ele está o tempo todo, cada dia mais, indo à presença do Pai, enquanto eu vou de vez em quando? Talvez Obed-edom colocou a presença de Deus em um lugar em evidência, para cada um que chegasse e falasse:
Olha, a Arca da Aliança, a presença de Deus nesse lar, a presença de Deus nessa casa, o que nós temos colocado em evidência na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia, para que as pessoas realmente falem: esse tem a presença de Deus. O que nós temos colocado? O que nós temos feito? Ah, pastor, eu carrego a minha Bíblia. A minha Bíblia. Cita qualquer versículo aí para mim, não sabe. Muitas vezes leva a Bíblia, mas o que é? É apenas um símbolo, algo do que você é um cristão. Ah, meu irmão. Não. Nessa noite, Deus quer que você saia daqui sentindo a presença dEle. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para que você vá embora realmente convicto que a glória dEle está sobre nós. E hoje nós vamos sair daqui porque eu falei: pai, eu não consigo, não entendo mais. Meu irmão, eu estava fazendo essa pregação, nem o título da pregação eu conseguia fazer. Eu falava: meu Deus. Mas Deus falou muito ao meu coração, de buscar sua presença e de sentir a presença dEle. De ter a certeza de que eu vim aqui e vou sair daqui abençoado hoje. Quem vai sair abençoado hoje daqui? Quem vai sair com a resposta hoje daqui? Quem vai sair daqui cheio da glória de Deus hoje? Aleluia! Quem vai sair daqui hoje batizado com o Espírito Santo? Quem vai sair daqui tocado pela presença de Deus nessa noite? Meu irmão, é para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para que você sinta a presença dEle. E se você for na batalha, vai cantando, vai louvando. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Amém? Não é assim que nós cantamos e louvamos a Deus? Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Vai à batalha louvando a Deus. Vai à batalha com certeza da sua vitória nessa noite. Nós não nascemos derrotados. Nós nascemos vitoriosos. Deus sempre levantou varões de guerra. Sempre. Davi, Josué, Sansão. Por que nós temos que ser diferente? Por que muitas vezes nos colocamos em uma batalha já com um ar de derrotado, com uma cara de derrotado, com um semblante de derrotado? Ah, meu irmão, eu não sei o problema, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual que é o problema na sua vida, mas nessa noite, quando você vai com a glória do Senhor, quando você vai com a Arca da Aliança, a presença de Deus, a vitória é certa, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando vamos com a presença de Deus, dando brados de vitória, a vitória é certa. Muitas vezes recuamos. Muitas vezes achamos que estamos enfraquecidos. Muitas vezes achamos que estamos derrotados. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus não está mais em nossa vida. Mas nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos, Tiago, Alessandra. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa batalha. Você quer ser abençoado nessa noite? Você quer sair daqui cheio da glória de Deus? Não, você não entendeu.
Meu irmão, hoje o Pai, Ele quer derramar sobre a sua vida a glória dEle. Hoje Ele te trouxe aqui nessa noite para que você realmente entenda que você veio à presença dEle, você vai sentir a presença dEle e a glória dEle será derramada sobre a sua vida. E daqui para frente vai ser sempre assim. Tem que ser assim. Não tem outro jeito. Nós não vamos mais cumprir protocolo de crente, de estar em um determinado lugar, ou se sentir obrigado a falar da palavra de Deus, porque simplesmente somos evangélicos, porque simplesmente somos pastores. Não, nós temos que ter prazer, nós temos que ter amor em falar do evangelho de Cristo. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que a presença dEle está sobre nós. E essa noite tem que ser assim, meu irmão. Saia daqui e aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, seja no teu trabalho, seja na sua casa, que a presença de Deus e a glória dEle esteja sobre a sua vida. O tempo todo, meu irmão, tem que ser assim. Não tem outro jeito. Mas para isso, nós não podemos entender que a presença de Deus, o nome de Deus, é apenas um amuleto de sorte. Não. Ele é realmente o que conduz a nossa vida. E nessa noite, meu irmão, a minha vida será realmente abençoada quando eu reconhecer, aceitar e sentir quem é o Deus que a conduz. Quem conduz a sua vida? Quem conduz o seu casamento? Quem conduz você ao seu emprego? Quem conduz o seu relacionamento? Quem conduz você nas suas finanças? Quem conduz você nas suas decisões? Quando temos que tomar uma que talvez seja tão difícil, que nessa noite nós venhamos a entender que cada detalhe de nossa vida tem que ter a direção dEle. A nossa vida secular é o nosso dia a dia, tem que ser na presença de Deus o tempo todo. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Louvado seja Deus. Você vai sair daqui hoje convicto da sua bênção? Você vai sair daqui nessa noite com a certeza que a glória dele está sobre a sua vida? Se coloca de pé então. Buscar a presença de Deus, meu irmão.